Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso segundo encontro virtual, com relação às festividades, à lembrança, esse momento tão especial da história da Paróquia São Marcos. 50 anos de história. Eu quero trazer à memória o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 30 ali e seguintes, onde Jesus conta a história da parábola do grão de mostarda. E é simples, é bem resumidinho. Ele conta: o reino de Deus, ele é semelhante ao grão de mostarda, que é plantado e cresce e vira quase uma árvore, um arbusto grande, onde as aves vêm e ali podem pousar e pegar uma sombrinha. Quando falamos da semente e comparando com a história de São Marcos, eu fico imaginando os primeiros momentos onde as pessoas se reuniram e de repente alguém pensou nisso, pensou em construir algo neste local onde estamos, e alguém pela primeira vez compartilhou isso com mais alguém, para outra pessoa, e de repente somou-se mais uma pessoa, mais outra pessoa, e as ideias foram somando, e de repente alguém veio aqui e colocou o primeiro tijolo e mais um tijolo até chegar a essa construção que temos aqui, tanto na comunidade São Marcos, como na comunidade Amados por Cristo, como na comunidade também Deus Triuno. Isso é muito legal de enxergar a história de Deus na vida dessas pessoas, porque assim como Jesus explicou lá, quis fazer-nos entender que o grão de mostarda é tão pequeno e hoje vivemos a história da igreja, a evolução da história da igreja, e a São Marcos faz parte disso também. É um momento histórico também do grão da mostarda. Começou pequeno e agora temos aqui a construção onde reúne pessoas. E como é legal ver as cenas e ouvir histórias de tantas pessoas envolvidas nessa construção. Começou pequeno e estamos nesse momento histórico agora. Também me vem em memória o ser humano. Começa com uma célula, depois 2 células, 4 células, e vai desenvolvendo até nascer, crescer e tornar-se então ser humano. E a igreja é feita de seres humanos, é o corpo de Cristo. E quantas pessoas fazem parte dessa história? Colocando o seu dinheiro, colocando a sua energia, sua força, seus talentos, os seus dons, a soma de tantas pessoas fez chegar esse momento histórico também. E é muito importante essa participação de cada ser humano nessa história. Seria legal aqui até ouvir a história de cada um. São momentos tão especiais, alguns mais, outros menos, mas cada história é importante. Faz 27 anos que eu estou aqui na São Marcos, que eu participei da primeira reunião da JE como líder, como obreiro. E eu lembro dessa história que eu participava da Paróquia São Lucas, e lá houve um chamado, um culto. O pastor, até 2 pastores vieram falar: nós estamos orando e nós sentimos que você vai trabalhar na missão. E eu me empolguei com isso, orei. Eu era recém-casado, falei isso para minha esposa, e ela não ficou muito contente com isso, porque na minha cabeça eu iria trabalhar em missão a 3.000, 4.000 quilômetros daqui. Esse era o meu sonho, talvez meu ideal e o meu plano. E o que aconteceu? Deus conduziu as coisas para que eu viesse a 4 quilômetros de onde eu morava, pois de certa forma foi o agir de Deus, Ele me presenteou com uma casa na área geográfica da Paróquia São Marcos. Eu vim conversar com o pastor Ari, e o pastor Ari disse: olha, nós estamos orando por alguém para estar aqui somando forças, servindo a paróquia. E assim começou a minha história aqui também na Paróquia São Marcos. Antes disso, havia um vínculo entre juventudes. Eu conhecia minha esposa, ela era participante aqui da Juventude São Marcos.
e eu participante da Juventude de São Lucas, e nós nos conhecemos nesse processo, né? Então são histórias. Então cada história é importante no desenvolvimento da paróquia São Marcos. Mas essa história ela tem continuidade ainda. Estamos neste momento histórico. Na parábola de Jesus, ele está visando a eternidade, até a volta de Cristo. Esse processo nunca para. Então nós chegamos aqui nesse momento histórico, mas há uma continuidade também dessa história. E nesse sentido, você é muito importante. Você, meu irmão, você, minha irmã, muito ainda podemos fazer pelo reino de Deus e usando como instrumento a paróquia São Marcos para abençoar a vida de crianças, a vida de jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos. Cada um de nós é como uma semente nas mãos de Deus. E por outro lado, nós temos a missão, temos a vontade de Deus é que eu seja e você seja também uma pessoa que lance a semente. Então o desafio para nós é ir em frente ainda. Mais coisas podem ser feitas. Muitas vidas foram abençoadas. Muitas vidas Deus tocou o coração. Muitas pessoas conheceram Jesus Cristo como Senhor Salvador a partir desse instrumento que é a paróquia São Marcos e todas as pessoas que foram envolvidos nesse trabalho de falar de Deus, falar de Jesus às pessoas. E esse trabalho continua. Eu te convido a continuar lançando as sementes para que mais e mais pessoas venham a se envolver nesses ministérios, nesses trabalhos, conduzido pelo amor de Deus, conduzido pela instrução, pelo Espírito Santo. Muito ainda vamos fazer, muito já foi feito. Quantas histórias podemos ouvir ainda das pessoas que fazem parte da paróquia São Marcos. Muito obrigado por esse momento. Deus abençoe a tua vida e estamos juntos nesta caminhada, servindo ao Senhor e servindo as pessoas que fazem parte desse trabalho. E você que não é membro da paróquia São Marcos, desta família São Marcos, sinta-se motivado também a lançar semente, porque o importante é que o reino de Deus seja espalhado para todas as pessoas. Obrigado. Ficou bom, cara? Dá pra falar de novo? Meu nome é Sara, eu sou muito grata a Deus por ter vivenciado experiências maravilhosas no projeto da Missão Morro do Meio. Foram 10 anos de voluntariado, onde tive a oportunidade de estar ajudando a restaurar a autoestima de muitas crianças. É difícil explicar a real dimensão dos sentimentos com cada criança. A expressão de alegria no cantar, o brilho nos olhos, é inexplicável. E eu sou grata a Deus e agradeço também o apoio de todos. Muito obrigada de coração, a Missão Morro do Meio tem todo o meu carinho e admiração. Tão, tão bom.
Paróquia São Marcos, Jubileu de Ouro. Parabenizo como ex-pastor a Paróquia São Marcos pelo seu cinquentenário e agradeço a Deus que nesta igreja pude servir por quase metade do tempo de sua existência, ou seja, de 1987 até início de 2009. Com alegria expresso pela São Marcos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 12, 7. A convite do então pastor Walter Ludwig, me apresentei e fui escolhido para pastorear a paróquia. Na época, a paróquia se compunha da comunidade São Marcos, do ponto de pregação da Gigerstrasse, na antiga escola do Jativoca, e do Nova Brasília, no Colégio Alpaides. E foi aberto o ponto de pregação no Morro do Meio, na Escola Municipal Von Dreyfus. Além destas, a comunidade de São Francisco do Sul era atendida a partir da São Marcos. Os cultos eram em português e alemão. O Ministério Infantil teve um reforço especial com a vinda da missionária Christel Grigol, carinhosamente conhecida como Didi. Vale salientar que tivemos vários auxílios de jovens do Seminário Palavra da Vida, de Atibaia, São Paulo, com trabalhos intensivos, mormente com jovens durante uma semana. O grupo de oração de senhoras, liderado pela minha esposa Carmen, foi de grande relevância para a igreja. Com o decorrer do trabalho e com a ajuda do Caixa da Missão da SEGE, foi erguido o Templo do Jativoca, Amados por Cristo, e, posteriormente, o Templo do Morro do Meio, Deus Triuno. A missão, a partir da Igreja Luterana, foi de muito valor para a transformação do bairro. Junto à missão foi criado o grupo de escoteiros Águia Pequena, pois o presidente da comunidade era chefe dos escoteiros. No trabalho extraparoquial, destaco a participação ativa da paróquia na organização dos encontrões na Igreja da Paz, na Univille. E, em 1996, o Encontrão Nacional com a participação de 3.500 pessoas, ocasião em que a São Marcos alojou 100 pessoas. Também teve participação ativa a São Marcos no movimento carismático da ISLB, tanto no Seminário do Espírito Santo, inclusive no Templo da São Marcos, bem como nas Conferências do Espírito Santo, das quais algumas foram realizadas em Joinville, no Recanto da Paz. 2 jornais circularam na paróquia: o Pármenas, que continha mensagem, testemunho, assunto médico e página missionária. O outro jornal era o da Preju, com assuntos ligados aos adolescentes. Isto um pouco da vida da Paróquia São Marcos, de parte do século e milênio passado e parte deste século e milênio. Fico muito grato ao Senhor, que em resposta de oração enviou o pastor Luiz Ballman e sua família para continuar os trabalhos na seara do Senhor nessa paróquia com seus dons e talentos. Pastor Emérito Ari Henrique Benck. Então, falar dos 50 anos da Paróquia São Marcos, né? Quantas histórias, né? Eu tenho uma vivência já desde a minha adolescência ali, fui crescendo junto com a comunidade e há mais ou menos 20 anos atrás senti o desejo de fazer um trabalho social ali, que já vinha acontecendo, mas na época estavam precisando novamente de alguém que coordenasse
e eu fui convidada e com alegria e inspiração do Senhor nós começamos a fazer esse trabalho de uma maneira assim bem efetiva. Tem sido muito especial porque a gente tem tido o apoio de uma equipe maravilhosa. Desde que nós realmente iniciamos com essa obra, muitas foram as pessoas que vieram nos procurar desejando fazer parte desse ministério, né? Eu entendo como ministério porque uma das bases até para a minha vida é a palavra de Lucas 4, 18 e 19, quando Jesus cita o profeta Isaías dizendo que ele veio para evangelizar os pobres, para restaurar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos, né? Termina falando para anunciar o ano da graça, né? O ano aceitável do Senhor. E eu vejo assim esse trabalho nesse sentido, para a gente resgatar essas vidas dessa opressão, da pobreza, né? Essas vidas que vivem em uma situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade emocional, espiritual, e nós temos a palavra para oferecer. Então, a gente trabalha tanto o social, oferecendo cestas básicas, roupas, temos o brechó, costura, doação também de outras emergências, como também nós temos o culto da graça. E nesse culto, as pessoas têm a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, de poder conversar, porque nós formamos grupos, tanto com os adultos, como também com as crianças e adolescentes. Oferecemos também sempre um delicioso café, uma forma de poder socializar e também trabalhar o espiritual, porque a gente entende que a vida, quem tem para dar é Jesus. E o nosso desejo é que eles tenham essa vida abundante fisicamente, mas vida abundante espiritual também. Então, nós gostamos de trabalhar isso e entendemos a importância de trabalhar isso em conjunto. E aí nós estamos nesse trabalho como uma parceria junto com a Missão Morro do Meio, né? Então, atendendo, que a Missão Morro do Meio atende especificamente as crianças e adolescentes, e nós estamos atendendo a família como um todo, né? Então, com muita alegria e louvor a Deus que tem nos chamado e abençoado nesse ministério e que tem trazido tantas pessoas para estar junto como equipe, como também tantos doadores, né? E aqui também quero agradecer por todas as pessoas que têm manifestado esse amor, esse carinho pelas vidas que são tão carentes em todos os sentidos, né? E por causa dessa ajuda toda, nossa equipe também pode ir ao encontro para aliviar o sofrimento de tantos. Olá, irmã, olá, irmãos. Este ano comemoramos 50 anos de fundação da Paróquia São Marcos. E é com alegria que, diante desses momentos, desses eventos que estamos tendo que fazer online para comemorar os 50 anos da Paróquia São Marcos, queremos contribuir um pouco também com o que tem sido a história, um pouco do que tem sido o trabalho da Missão Morro do Meio. Como a Magali já comentou anteriormente, todo o trabalho de assistente social da Paróquia São Marcos, que vem em conjunto com a Missão Morro do Meio, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Nós temos hoje a Missão Morro do Meio, que é um trabalho que iniciou já há mais de 15 anos, um trabalho que começou nas escolas como apenas um trabalho da igreja, indo para as escolas,
e que a partir de 2008, quando a Missão Aliança, uma instituição norueguesa, procurou a Paróquia São Marcos para começar a conversar e iniciar a partir daí um apoio, um convênio de apoio à missão, ao trabalho que já existia. Então a gente se organizou como Missão Morro do Meio em 2008, e aí onde que a gente, a partir de então, eu acabei assumindo também a coordenação desse trabalho, e acabou se implantando também um escritório, acabou se implantando também uma estrutura como projeto, para que, como instituição, como uma organização não governamental dentro da igreja, para que a gente pudesse dar apoio a todos os trabalhos que já existiam e implantar novos trabalhos também, novas frentes. Então hoje a Missão Morro do Meio está atendendo 3 escolas, 2 no Morro do Meio, uma no Jativoca, com o Coral Luz do Mundo, que está dentro das escolas, com o Mário Ângelo. Estávamos até o ano passado com a Sara. Esse ano tem novas pessoas que estão entrando para ajudar. Enfim, com este coral em si, a gente já atinge mais de 1.700 crianças semanalmente, nas salas de aulas, onde que é cantado músicas cristãs, músicas que têm influenciado no comportamento, influenciado na nota dessas crianças. E é com alegria que nós, enquanto igreja luterana, enquanto igreja de Cristo, entramos e temos essa liberdade de entrar nas escolas para fazer esse trabalho. Também dentro da Missão Morro do Meio, com aula de violão, aula de teclado, de flauta, temos levado música para as crianças, temos capacitado e ensinado crianças a tocar algum tipo de instrumento, e essas crianças têm sido replicadoras desse trabalho em suas igrejas. Diversas igrejas, outras denominações que trabalham no bairro, tem crianças, tem jovens hoje que tocam em suas bandas, seus grupos de louvores, que aprenderam a tocar violão, aprenderam a tocar um instrumento nos trabalhos da Missão Morro do Meio. Isso é levar o Evangelho, levar a palavra de Cristo através da música para frente, independente de qual seja a denominação. Nós não temos essa visão de que fazemos só para nós, fazemos para o bairro, fazemos para a comunidade que está inserida. Em 2009, também iniciamos o trabalho com o escotismo, um trabalho que foi referência hoje dentro da própria União Escoteira do Brasil, por ser um trabalho diferenciado em relação aos outros grupos escoteiros, porque é um grupo escoteiro fundado como um trabalho da igreja, não é uma associação independente. Então nós, através do escotismo, que tem um método de educação diferenciado, que tem todo um programa de educação, a gente tem também avançado nessa frente e transformado vidas, e transformado a vida de muitas crianças, muitas famílias também, através do método de educação escoteira, e usando isso também como uma ferramenta dentro da igreja, porque todo o método de educação escoteira, ele, se for olhar a fundo, é baseado praticamente na Bíblia. Então nós temos diversas frentes de trabalhos que a Missão Morro do Meio tem atuado. Coordenamos a rede de proteção a crianças e adolescentes no bairro também, uma rede que atua hoje com diversas entidades envolvidas, outros projetos sociais que estão estruturados no bairro, o CRAS, escolas, postos de saúde, tudo isso forma essa rede de proteção que é coordenada por nós, e que a gente tem atuado no combate a todo tipo de violência, a todo tipo de abuso e violação de direitos contra a criança e adolescente. Morro do Meio ele estava, durante alguns anos, com um alto índice de denúncias de abuso sexual de crianças. E sabemos que as denúncias elas vêm, mas elas não representam o todo. Estatisticamente, mais de 80% dos casos de abuso sexual de crianças não são denunciados. Acontece às vezes dentro das próprias casas, e ali ficam, são abafados, ou por ameaças, ou por medo de destruir a família. Então isso não é levado à frente, não é denunciado. Muitas crianças que sofrem desse mal não são ouvidas por seus próprios pais, por suas próprias famílias, e não tem para quem contar, não tem para quem confiar. E a rede de proteção à criança e adolescente, ela tem fortalecido o bairro, fortalecido as igrejas, fortalecido quem trabalha com criança e adolescente, para que a gente rompa com esse mal, que a gente rompa com esse vício, que a gente rompa com esse vínculo, esse mal que está na sociedade. E temos não só a questão do abuso sexual de criança, mas também todo tipo de mal, o tipo de violência ou violações de direitos, a gente tem combatido.
E essa rede ela atua fortemente, hoje tem sido referência em Joinville. Outros bairros têm procurado a gente para saber como fazer para montar uma rede dessa, porque é uma rede que funciona e uma rede que tem desenvolvido um grande papel. Coordenamos também a rede de igrejas para que junto com outras denominações a gente possa sentar, ter momentos de orações em prol do bairro, que a gente possa estar pedindo a Deus em conjunto para que os problemas do bairro sejam solucionados. Então são diversas frentes hoje que a Missão Morro do Meio tem atuado e tem buscado fortalecer o que existe no bairro, buscado empoderar a própria comunidade no bairro também, para que os problemas que existem hoje no Morro do Meio, eles sejam solucionados, porque a gente tem um bairro com mais dignidade, buscar mais dignidade para as famílias, em conjunto tudo isso com o trabalho todo de assistência social que é feito na Paróquia São Marcos, que hoje comemora 50 anos e que com um trabalho que é referência, um trabalho que é modelo para muitas igrejas, é uma alegria forte no coração, é uma enorme alegria de que Deus nos tenha capacitado e nos tenha colocado à frente desse trabalho, não só a mim, mas todos os voluntários. Muitos voluntários têm atuado, voluntários que não são às vezes nem da nossa igreja, têm atuado em conjunto com a gente para que a gente consiga executar esse trabalho e tudo pela honra e pela glória de Cristo, pela glória do Senhor, a gente possa levar o nome dele para frente com esse trabalho, e que esse trabalho ele seja modelo, seja referência para outros também, porque há muito sofrimento no mundo, há muito sofrimento ainda que precisa a igreja atuar, a igreja precisa cumprir o seu papel na cidade, a igreja precisa cumprir o seu papel atuando lá onde tem o problema, lá onde tem a causa. Então a gente possa poder contribuir para construir um mundo melhor, cumprindo o nosso papel como igreja. E a Paróquia São Marcos tem feito muito bem isso, não só agora, atualmente, mas durante toda a sua história. Eu não estou aqui desde o início, mas durante toda a história da Paróquia São Marcos, a gente percebe que ela sempre teve o coração voltado para a missão, teve sempre o coração voltado para cumprir o papel da igreja na cidade, na sociedade. E é com alegria que eu agradeço também a todas as pessoas que têm contribuído, a todas as pessoas que têm dado apoio para que esse trabalho aconteça. Então, parabéns à Paróquia São Marcos, parabéns a todas as pessoas que fazem parte da Paróquia São Marcos, as pessoas que já passaram por aqui também. Parabéns, 50 anos é uma grande história.